besteira? Não. Eu acho que essa questão, ela... Tenho pensado muito nisso, sabe? Porque estou, de fato, pasmo como o São Paulo, instituição, não está brigando para jogar a Libertadores. Nunca vi isso, nunca vi isso. Hoje, até o Santos tem condição de jogar a Libertadores, porque a turma dos 30 pontos está tudo muito embolado. Se abrir G7, G8, até o Santos tem condição de jogar a Libertadores. Veio todos os outros times grandes mais mobilizados para jogar Libertadores do que o São Paulo, que, como o Valentim falou ali, eu não resisto. É o único de todos esses que não vai ter casa para jogar, né? E já não teria, e acho que isso faltou também na coletiva do Casares, se o São Paulo estivesse brigando contra o rebaixamento, não teria casa. Se estivesse brigando pelo título, não teria casa. Se estivesse jogando para a Libertadores, como está jogando, não tem casa. Isso não existe. Isso não existe. Isso não é uma... E não me venha, Eduardo Toni, não confundir com Eduardo Tironi, meu parceiro, Eduardo Toni, diretor de marketing, dizer que o acordo é bom, que o show dá uma garantia. Não é bom o acordo. Não é bom o acordo. O São Paulo não tem o Allianz Parque, ainda bem que não tem a questão do gramado sintético, para ter jogo com show. Ou tem show, ou tem jogo. E o São Paulo é um time de futebol que em novembro disputa as suas coisas decisivas, né? Então, essa é uma situação que aconteceria independentemente da posição do time na tabela. Enfim, aí o Renan pergunta qual a vantagem e a desvantagem. Todo mundo respondeu, não tem desvantagem em jogar Libertadores. Mas eu estou com tanto medo de 2026 que talvez tenha uma desvantagem você participar da Libertadores, sobretudo a pré-Libertadores. Eu nem acho, Renan, que seja questão de investimentos loucos. Não. Mas a questão de divisão de atenção para pouco investimento, pouco jogador, e a minha preocupação com o Brasileirão começa em janeiro. Porque eu não vejo o próximo Brasileirão como esse, em que os 4 rebaixados já estão pré-definidos, né? Esse Brasileirão já estão pré-definidos. E vejo com muita preocupação, eu vejo um 2026, pelos resultados, pelo relatório, por essa situação toda, não vejo o São Paulo investindo mais ou tendo mais time, tendo um time melhor, um elenco melhor do que 2025. Não vejo mesmo. Pelo contrário, acho que quando vem... Não, sim, mas é que quando vem o tal do fundo, do FIDIC, 2 meses depois o cara contrata o Oscar para ganhar mais de 2 milhões por mês, aí você fica assim, opa, peraí. Sim, eu acho que eu entendo o que você está falando. Porque talvez se não tivesse o São Paulo na Libertadores, ele não contrataria o Oscar, contrataria 3 jogadores de 500 paus, né? Agora, eu acho que já existe um consenso que, não deu certo a contratação do Oscar. 2, não tem mais dinheiro para contratar outro Oscar. Nem, né? Então, essa é uma... Nem o Marcos Leonardo, né? Né? Lembrando que o Marcos Leonardo, né, seria uma opção se o São Paulo tivesse dinheiro na hora e uma opção de 3 meses. Ele não jogaria... Aliás, se o São Paulo fosse eliminado da Libertadores como foi, ele estaria aí vegetando com os outros, jogando 10 partidas fora de casa. Imagina, o Marcos Leonardo agora jogou 3 partidas no Morumbi. Vai jogar na Vila, que ele conhece bem, aliás, né? Na época seria bom, seria bom. Seria bom. Então, mas assim, eu vejo não estar na Libertadores para quem joga, para quem trabalha no clube, para quem é funcionário. Você conhece mais do que eu, Renan. É quase uma punhalada nas costas, entendeu? É uma situação, eu não vejo nenhuma motivação na turma mais velha sem estar na Libertadores, no Lucas, no Caleri, está tentando voltar antes, no Arboleda, não é? Não vejo motivação na comissão técnica. Não estar na Libertadores significa não estar na principal divisão do futebol sul-americano. Jogar sul-americano é a segunda divisão sul-americana. Então, seria um ano dificílimo, não que se classificando por uma pré-Libertadores não seja também, mas eu acho que aí não tem nem motivação, entendeu? A torcida vai sumir, vai ser um ano horrível. Ele já será dificílimo, mas sem Libertadores será ainda pior. Eu acho que a minha conclusão, por enquanto, é essa. Ô, Valentim, tem um detalhe muito importante.
o Campeonato Brasileiro ano que vem ele começa em janeiro. Então, os jogos importantes, relevantes... A tabela, o calendário brasileiro, ele mudou, ele não melhorou. Ele só mudou, na minha visão. Por quê? Se os campeonatos começam ali em meados de janeiro, o tempo de preparação vai ser o mesmo do que é normalmente, certo? Então, não mudou nada. Eu achei que com a mudança fosse ter aqui um mês de férias e um mês de preparação. Certo? Não. E não vai ter. Vai ser os mesmos 10, 12 dias de preparação para o primeiro jogo oficial, o que está longe de ser o ideal. Só que, preparação para o quê? Para enfrentar a Inter de Limeira, com todo respeito. Que serve como preparação também, né? São jogos. E daí, não é o ideal você ir se preparando em meio a jogos oficiais, mas pelo menos você está jogando contra o Inter de Limeira, contra o time do interior. Belo Clube, certo? Mirassol já não. Calma, já não é mais o Mirassol, é outra parada já. Mas enfim, o Mirassol está muito mais perto da Libertadores hoje do que a gente. Muito próximo, na verdade, da Libertadores. E o detalhe aqui é o seguinte: jogos relevantes, muito importantes nesse receio que nós temos do que vai ser o ano de São Paulo, vai começar lá em janeiro já. O time ainda não tão bem preparado, tendo que dar respostas muito rápidas. Isso é uma preocupação muito grande, né? Então, fica aí mais um detalhe da preocupação do ano de 2026, do que vai ser o ano de 2026 para nós. Porque lá, quando ele falava, foi um monte de jogador embora, Nestor, Michel, Rato, um monte de jogador embora, nós vamos baixar a folha salarial. E, de fato, a folha salarial não baixou e nós não temos jogadores importantes que poderiam estar nos ajudando hoje. Eu sei que eu não estou lendo o chat aqui, mas sei que muita gente está me criticando por isso. Rato, Nestor, sim, hoje seria importante. Se ele fala para mim assim, nós vamos enxugar, os jogadores vão sair para enxugar a folha salarial, e prova que foi enxugada a folha salarial, eu vou entender. Do contrário, esses jogadores estão sim fazendo muita falta hoje. Então, são detalhes que nos preocupam muito, muito para o que será o futuro do São Paulo. O Rato e o Nestor com 2 dos gols mais importantes da história do São Paulo em 23, na Copa do Brasil. Falando de chat, temos uma enquete aberta e diz respeito à nossa discussão. Vaga na Libertadores para o São Paulo é um sonho distante? O que vocês acham? Sim, já era, não, ou não, o São Paulo ainda consegue buscar. O que você acha que está ganhando, Arnaldo? Sem colar, por favor. Eu acho que está equilibrado, mas eu tô, pelo mood da torcida, eu tô achando que vence a opção sim, já era. Perfeito, está equilibrado e o sim, já era está ganhando. O que você acha, Renan? Tá mais pro sim, já era, ou você tá mais pro São Paulo ainda consegue buscar? A gente não sabe se vai ser G6, G7, G8. Isso faz bastante diferença, né? Hoje o São Paulo é o 8º. Muita diferença. E passa por 2 jogos muito difíceis, que historicamente o São Paulo não vai bem fora contra o Grêmio, e no próximo jogo, no domingo, pega o time que não perdeu em casa ainda, que é o Mirassol. Né? Então, e são 2 jogos fundamentais na pretensão, né? Nas pretensões pela vaga na Libertadores, né? Eu acho, Valentim, sinceramente, que é possível. Eu acho que é possível. Que não vai ser fácil, mas eu acho sim que é possível uma classificação para a Libertadores. O rendimento tem que ser muito consistente nesses jogos que faltam, né? Mesmo não jogando no Morumbi. Por exemplo, a gente vai jogar um jogo na Vila contra um postulante ao título, contra o vice-líder do campeonato, contra o Flamengo, que o Crespo falou, a gente não vai jogar todo o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Pô, você poderia jogar contra o Flamengo no Morumbi, Crespo, mas não vai. Por causa da sua diretoria, você vai ter que jogar num estádio para 10 mil pessoas. Entendeu? Você não vai jogar com 60 mil contra o Flamengo, você vai jogar com 10. Possivelmente com mais torcida do Flamengo. Então, saiba disso. Né? Tá aí mais um dos problemas que é muita coisa, pelo amor de Deus. Rodada de salve rápido aqui no chat, só para não esquecer de vocês. Samuel Souza, Ícaro Oliveira, Rafael, Lauro Fernandes, Carlos Gomes, Fábio Lopes Araújo, Reinaldo Medina, Cigano, Fábio Lopes Araújo, Felipe Fernandes, todo mundo aqui com a gente. Temos também superchats. Deixem os superchats que a gente lê todos aqui na live. Vitor de Menezes. A gente vai perder essa vaga para o Mirassol e Bahia, evidenciando na nossa cara como a gestão é importante, coisa que o São Paulo não tem. Carolina Santos. Pasma fico eu. Casares é o representante da Libra até o final de 2025. Quem dá as cartas é a Leila. E ninguém do clube é incapaz de minimamente questioná-lo em oposição no momento. Mais enfraquecido do próprio.
vou na bronca com o Casares. Falando em diretoria, eu acho que vale a gente também dar uma rodada de informações, porque temos coisas que um pouquinho, mornas para o ano que vem. São Paulo ainda não tem não existe reuniões no São Paulo, pensando em 2026 ainda, até porque, como a gente está conversando aqui agora, não dá para saber o que o São Paulo vai jogar no que vem. O São Paulo vai jogar Sul-Americano, o São Paulo vai jogar Libertadores. Isso também passa pela renovação do Luiz Gustavo, formação exclusiva aqui de hoje. O Luiz Gustavo terá o futuro definido só no fim do ano. Hoje, o Luiz Gustavo não pensa em se aposentar, não cogita se aposentar. Hoje, o Luiz Gustavo não pensa em se aposentar. Até o final do ano, as coisas podem mudar, sempre. Mas hoje, o Luiz Gustavo não pensa em se aposentar e tem contrato até dezembro. Depois do Campeonato Brasileiro, ou quando o São Paulo, se o São Paulo, antes de terminar o Brasileiro, encaminhar a situação, seja indo para a Libertadores, ou seja, ficando na Sul-Americana, São Paulo aí sim deve começar a pensar no futuro do Luiz Gustavo e começar a planejar para o ano que vem. Por que eu estou falando de planejamento? Porque já há conversas informais nos bastidores do São Paulo sobre 2026. E um bastidor interessante. Carlos Belmonte e Rui Costa estão envolvidos 100% no projeto inicial para ano que vem. Natural. O Rui Costa, a gente sabe, tem um murmúrio muito grande dele ser alvo do próximo presidente do Grêmio. Já tinha recebido sondagem no meio do ano, resolveu ficar. E agora tem... agora não tem nada oficial, tá? Mas existe uma conversa no Grêmio do postulante para a próxima presidência, chamá-lo para ser diretor executivo do clube, onde ele já trabalhou, inclusive, ele é do Rio Grande do Sul, a família dele é do Rio Grande do Sul, importante citar isso, e o Belmonte, a gente sabe que tem toda a questão envolvendo o FIP de Cotia, não é nem apuração nossa, mas também apuração nossa, apuração de todo mundo, e sabemos que é importante a definição no conselho desse projeto para o futuro do Belmonte ou não. Fato é, o que eu escutei, Carlos Belmonte não quer sair do São Paulo, não pensa em pedir demissão do São Paulo esse ano. Ele pensa no ano que vem e quer ficar por ano que vem. Só que existe um consenso dentro do São Paulo que isso aí não depende nada dele. E o próprio Belmonte aceitaria isso. O próprio Belmonte entende que quem define o futuro dele é o Casares. Existe um papo de que o cargo não é do Belmonte, o cargo é do Casares. Então o Casares que tem que definir se ele vai ficar ou não. Arnaldo Ribeiro, o que você acha dessa situação? Tudo muito morno ainda, não dá para a gente cravar absolutamente nada, tanto que eu falei que não é nem notícia quente, é notícia morna. Mas fato é, os primeiros assuntos, o primeiro papo de São Paulo em 2026 conta com o Carlos Belmonte e conta, principalmente com o Belmonte, né? O Rui Costa é uma questão mais profissional, mais executiva, mas o Belmonte, que cabe mais ao Casares, que cabe mais à resolução com o presidente, vem sendo cotado hoje como peça central para 2026. O que você acha disso? Bom, vamos lá. Fosse um clube numa direção certa, né, em que a presidência e o departamento de futebol falam a mesma língua, o São Paulo já estaria sim planejando 2026 com ou sem Libertadores. É como disse o Renan, 2026 não é Libertadores ou Sul-Americano, é Brasileirão a partir de janeiro. Então, e o São Paulo já deve ter uma noção de quanto pode investir no futebol em 2026 com as travas de FIDIC e tudo mais. Então, o São Paulo já teria que mergulhar no atual elenco. Pode ser a situação do Luiz Gustavo, a situação do Oscar, a situação do Lucas, a situação do Caleri, a situação da Janela. O São Paulo já teria... porque a base do ano que vem não é qual o campeonato sul-americano você vai disputar. Você vai disputar o duríssimo Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos a partir de janeiro, como disse o Renan. Falta pouco tempo. E aí, para mim, com essa divisão, com esse racha, tudo é mais difícil, né? É óbvio que o Belmonte e o Rui Costa têm que já estar os dois mergulhados no próximo ano, esboçando cenários. Se a gente participar da Libertadores, teremos tal quantia para fazer esse tipo de time. Se a gente não se classificar, teremos tal quantia para fazer esse tipo de cenários. A, B, C, que não dependam do dia 7 de dezembro, quando acabar a classificação. Putz, olha, eu classifiquei ou não classifiquei. Não dá. Não dá, né? E em relação ao Júlio Casares, que é o presidente, que ele tenha, de uma vez por todas, uma definição sobre o que ele quer do futebol para 2026, porque isso não ficou claro na entrevista. A partir de que ele deixar claro, ele pode, se ele quiser, mudar o comando do futebol, embora eu veja, é aquilo que, companheiros, nada é tão ruim que não possa piorar. Não vejo quadros bons no São Paulo, ainda mais para esse momento,
sem dinheiro, entrando depois de 5 anos para um ano final para assumir o futebol, temo que piore, sinceramente, sou bem sincero com você, temo que piore numa eventual mudança, temo, mas o Júlio Casares, que é o presidente, ele tem que indicar qual o rumo. Se ele não está satisfeito com o comando do futebol, que ele substitua, faça a transição Belmonte e Rui Costa para outra pessoa, para outro grupo, porque se o São Paulo ficar nessa situação de indefinição até dezembro, o São Paulo vai se estrepar para 2026, porque não tem, como outros clubes, aquela magia da janela de você consertar coisas mal planejadas com dinheiro contratando o jogador. Não teve esse ano e não deve ter o ano que vem. Então, o planejamento seria uma forma de você minimizar a sua defasagem financeira para os demais, né? Então, acho que o São Paulo, na minha opinião, já está atrasado e vive uma indefinição, para mim, patética sobre o que esperar do futebol para 2026. O presidente do São Paulo mostrou em entrevista que ele não sabe se é bom jogar Libertadores, se é bom investir em jogador, se é melhor enxugar a folha de pagamento, o que fazer com os contratos em andamento. Ele não mostrou nenhuma definição em relação ao futebol do São Paulo para 2026, que para mim me preocupa demais. Afinal, o São Paulo não é só o departamento financeiro. A coisa mais importante de um clube de futebol é sempre o próximo jogo. E o São Paulo não está pensando no próximo jogo, nem no próximo ano, por enquanto. Renan, só adicionar de informação, também ouvi que o clima entre eles até agora é amistoso, não existe racha entre diretoria de futebol e Morumbis. Inclusive, depois do treino aberto na terça-feira, houve um almoço entre todos, Muricy, Rui Costa, Belmonte, Casares, onde inclusive já houve há conversas informais nos corredores sobre 2026, mas nada oficial, que é como o Arnaldo trouxe. O que você acha dessa situação? A falta de transparência que a gente cobra há tanto tempo aqui, né, Arnaldo? Parecia que fosse ser mudada, mas não foi. Na minha opinião, não foi. Treino aberto, você viu algum treino lá, Valentim? Você assistiu algum treino lá naquele dia, no dia da entrevista, terça-feira? Você viu? A gente viu aquecimento uns 20 minutos de treino, do início do coletivo. A coordenação do pessoal tá boa? O bobinho, alguém tomou alguma caneta, alguma coisa? Porra, abriu o treino. Pelo amor de Deus, melhor não abrir, pô. Se eu sou setorista, eu ia estar puto, desculpa, mas eu ia estar puto de estar lá, vou ser muito sincero. Pô, o cara tem que ver o treino, o trabalho. Não é isso que vai ganhar ou perder jogo, não. Vou fazer uma faltinha insidas, pelo menos no meu tempo é assim. Vira as câmeras aí, beleza. Viravam as câmeras e a gente fazia a nossa jogada ensaiada de bola parada, falta lateral, escanteio. Então, para começar isso. E, Arnaldo, eu acho que não existe plano A, B ou C. Existe só um plano pensando no Campeonato Brasileiro, com transparência. O torcedor é o seguinte: não interessa se nós vamos para a Libertadores, se nós vamos para a Sul-Americana, ou se nós não vamos para lugar nenhum de torneios sul-americanos. O nosso time está sendo preparado para jogar o Campeonato Brasileiro, a gente tirando o pé do acelerador, a gente fechando a torneira. Beleza, torcedor? Tamo junto? Vamos comprar essa briga? Vamos lá. Por quanto? Aí isso é importante. Por quanto? O torcedor, você vai comprar essa briga por quanto? Aí eu ia chegar lá. Eu vou trazer, eu quero você do meu lado. Nós vamos fazer pacotes promocionais para você estar todo dia lá comigo. Nós vamos trabalhar juntos em 2026? Quantas vezes a gente falou aqui, Arnaldo? Oportunidade, 2 jogos em casa, no meio da semana e no fim de semana. Faz um pacote desses 2 jogos, para os 2 jogos ter 50 mil pessoas, 50 e poucos mil pessoas. Nunca foi feito. Nunca foi feito. Certo? É aí que eu estou falando, o olho no olho com o torcedor, que nunca teve essa gestão. É difícil ter no futebol e nunca teve. Só que essa gestão precisa demais. Esse time de futebol precisa demais do torcedor lotando o Morumbi todo jogo. Eles precisam muito. Certo? O Morumbi, não a Vila Belmiro. O Morumbi. Então, cara, vocês vão me desculpar, mas esse movimento deles aí em relação à transparência, a isso e aquilo, a mim não pegou, não. Vamos me desculpar. A entrevista do presidente foi muito protocolar, não mostrou nada, não falou de
E o planejamento tem que estar sendo feito hoje. Tem que estar sendo feito hoje mesmo. Com o que já tem de previsão de gastos orçamentários para o ano. E se não for com esses, já tem que sair hoje também para vir os outros. Né? Não tem, lá em janeiro não. Janeiro já começou o campeonato. Tem que ser agora. Tem que ser agora. O planejamento do futebol, ele nunca pode ser em cima da hora. É bem antes. Então, é assim que eu penso.